E aí pessoal, tudo bem? Professor Gonçalves aqui. Gente, nesse momento nós iremos falar. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre extintores que são utilizados para fazer o combate a incêndio, tá? E no segundo momento eu vou entrar com uma prática, tá? Que vocês podem estar usando como utensílio de sabedoria para o conteúdo de combate a incêndio. Que no segundo momento o que vai ser feito? Eu vou entrar ali com a parte de prática, né, do que é feito com o extintor, tá? E também vou estar entrando, mostrando a vocês o manuseio e o que deve ser feito no caso de incêndio com o GLP, que é o bujão, né, o gás de cozinha, certo? Então, essa será uma aula que ela será bem rápida, porém é um conteúdo que está repassado para este sábado. Então, vamos lá. Extintores, né? Vamos lá. Extintores, tá? Aí nós temos, pessoal, os modelos que são mais utilizados, né, por muitas instituições, seja no Brasil e até no mundo também, onde essas instituições elas utilizam esses extintores para fazer, né, a parte da sua segurança de prevenção e combate a princípios de incêndio, porque o extintor ele trabalha com isso, ele trabalha com o princípio do incêndio, tá? Então observe esses extintores aí. Este extintor, pessoal, aqui mais da esquerda, logo acima, ele tem uma particularidade que ele tem em seu conteúdo o conteúdo que ele vai utilizar para fazer o combate a incêndio em abafamento, né, em resfriamento também, porque dentro dele contém um CO2, que é um gás que ele é bem frio e ele tem uma particularidade sobre esse extintor, que ele geralmente ele também é bem mais pesado, ele não tem o manômetro, que é uma coisa que vocês vão entender daqui a pouco como é que funciona, tá? Logo esse ao lado dele, lado direito, a gente tem o extintor que tem o seu agente extintor como água, tá? Porque nós temos o extintor, que é o que vocês estão vendo aí, e dentro do extintor nós temos o agente extintor, que é a substância que vai fazer ali o combate ao princípio de incêndio para apagar o fogo, tá? Logo acima, no exemplo da direita, né? Esse daqui da direita, pessoal, esse aqui, ó, ele é o extintor, geralmente conhecido como pó químico seco, né? Pó químico pressurizado. Ele é um pó que ele vai fazer o combate ali ao incêndio, e geralmente todas as empresas elas têm esse material em si para fazer o combate, né? Os dois abaixo vocês podem ver que são extintores que eles têm a sua composição química dentro deles de espuma. A gente vai falar um pouco melhor sobre cada um agora, tá? Então observem bem, geralmente eu creio que vocês já tenham visto, né, esses extintores no shopping, no trabalho, na escola. Eles são bem comuns de se encontrar, tá? Aí, né, alguns que são muito comuns de se encontrar também, que é todo extintor, gente, todo extintor, isso é um bizu que eu vou dar para vocês aí, ó, preste muita atenção. Todo extintor ele tem, né, e geralmente ele é dessa cor avermelhada, mas nós temos alguns que têm na cor laranja, como vocês podem ver no exemplo, e tem alguns que podem vir na cor cromado, tá? Preste muita atenção. Segundo a NBR que fala sobre esses extintores, pessoal, o extintor em si ele tem que ficar, né, a 10 centímetros do chão, tá? Através de um suporte,
E a sua altura máxima tem que ficar ali em 1,60 m, tá? 1,60 m do solo. Então o extintor ele vai estar a 1,60 m do solo e no mínimo ali, no máximo a 10 centímetros do chão, tá? Quando ele está no chão, geralmente ele fica em cima de um suporte, tá certo? Então 1,60 m a altura máxima e 10 centímetros a altura mínima que ele deve ficar. A placa de sinalização, que é essa bolsa aqui, ela vai ficar a 1,80 m. No exemplo que vocês estão vendo, está aqui próximo, né, para que vocês possam entender melhor como é que funciona, tá certo? O extintor em si, pessoal, ele vai ter em cima, tanto na parte da placa de cima como no rótulo de segurança, para que ele vai servir. Na aula passada vocês viram que a gente falou sobre as classes de incêndio, né? Aqui fala classe A, porque ele vai combater incêndios da classe A. E logo abaixo no rótulo de segurança vai ter também que ele é específico para a classe A. Aqui nós temos o manômetro, que é um pequeno reloginho que vai marcar ali a pressão que tem dentro do extintor. A gente tem o mangote, né? O pino do mangote. E geralmente esse é de agente extintor água, classe A. Esse aqui do centro, né? Como vocês podem ver que tem aqui A e B. Geralmente ou ele é pó químico seco, né? Ou ele é de espuma. Ele já tem a sua extremidade da mangueira um pouco maior para fazer o direcionamento ali do que tem dentro dele, né? E obviamente ele vai ter em cima também especificando qual classe ele vai combater ali, que é aqui a classe A e a classe B, tá? E nós temos aqui no exemplo da direita o extintor, né, que vai combater os incêndios classe C e B, que é o extintor de agente extintor de CO2, gás carbônico, tá? Então ele já vai ter uma diferença dos demais. Por quê? Nesse extintor, pessoal, ele vai ter aqui um difusor, que é essa região aqui maior vermelha, ó. Por quê? Dentro dele existe um gás muito frio, é uma substância muito fria. E se você pegar na mangueira em si, que é essa parte preta aqui, ela vai acabar congelando sua mão, queimando sua mão e provocando algum acidente. Então, geralmente nesses extintores tem uma região aqui que é mais densa, que você pode segurar de maneira segura e assim direcionar o que vai sair de dentro do extintor aqui por essa região, tá? Então esses são alguns extintores que vocês podem ver, que é muito fácil de se ver. Lembrando, nós estaremos fazendo esse momento teórico, mas eu vou fazer ele prático, tá certo? E eu peço a vocês que ouçam com atenção, vejam com atenção, para que a gente possa aproveitar o máximo possível, tá? Aí mais um exemplo de alguns extintores que são muito comuns de se encontrar, tá? Pronto, aí como eu falei para vocês, ó, a gente pode encontrar alguns extintores que vão ter aí a sua composição, né, cromado em alguns casos, tá? Mas o que importa são os rótulos de segurança e para que eles vão servir, que geralmente tem ali no essa placa no seu rótulo de segurança, tá? Observem bem, ó, que esses extintores aqui, a sua estrutura é um pouco diferente desses aqui, ó, tá? Observem que aqui está o difusor, tá? Aqui tem uma região mais grossa, que é onde realmente faz a pegada de maneira segura para você não acabar se acidentando. E você vai apontar ali o difusor para a região onde vai estar acontecendo o princípio do incêndio e assim ele vai apagar, tá? Então geralmente esses extintores que não tem esse difusor, eles são ou de agente extintor água, ou agente extintor pó químico, ou agente extintor espuma. E todos esses que tem esse difusor, tá, são os de CO2, o gás carbônico, tá? Vamos lá. Vamos ajeitar aqui a câmera, pessoal, só um momento.
pronto. Algumas empresas elas usam a cor do rótulo para sinalizar a classe de incêndio para o qual os equipamentos se aplicam. Então, geralmente o verde, a cor verde, ela é utilizada para incêndios classe A, tá? Então, geralmente vai ter no extintor a cor verde, para que ele serve. O classe B já vai ser para líquidos inflamáveis, como a gente viu, né, recentemente, para que vai servir. A gente viu o classe C, que é para materiais energizados. Se não está energizado, ele se torna classe A. E o classe D são para metais pesados, né? Esses são algumas empresas que utilizam essas cores para diferenciar um do outro. Aqui nós temos o extintor, pessoal, que ele vai ter aqui as rodinhas, ó. Esse extintor, geralmente ele é muito conhecido e visto ali na região de empresas que tem uma grande demanda de material e também de pessoas trabalhando. Esse extintor, primeira vez que eu vi, esse extintor de rodinhas, primeira vez que eu tive contato com ele foi no ginásio Paulo Salazar de Fortaleza. Na sua estrutura de prevenção a incêndio, eles têm eles têm extintores desse modelo, tá? Então quem puder comparecer ao futuro evento a esse local, você pode verificar, né, ao andar para o local, que você vai encontrar. Observem bem o seguinte: todos os extintores, eles vão ter o seu corpo metálico, tá? Eles terão também essa região que é a mangueira, né, a ponta da mangueira, para direcionar o jato do que tem dentro do extintor, tá? Então o ideal é que você pegue antes dessa região metálica, tá certo? E todo o extintor em si, ele vai ter quando ele vem da fábrica em si, ele vai ter um lacre de segurança, né? Um lacre. No caso aqui, pessoal, o lacre se encontra aí na cor azul aqui, ó. Esse lacre ele é envolvido com um pino que ele impede que você acione por acidente o extintor. Então, assim você pode manuseá-lo ou transportá-lo de maneira segura sem que ele seja acionado por acidente. Então, nós temos a estrutura do extintor, nós temos a mangueira, que geralmente ela é articulada para ficar presa no gatilho do extintor, e nós temos o lacre de segurança que vai servir ali para não deixar que seja acionado por acidente, tá? Aí nós temos aí Agora observem o seguinte detalhe, preste muita atenção no que vai se falando agora. O único extintor que não tem ali o manômetro é o de CO2, tá? Que a gente vai já entender por quê. Todos os extintores, o extintor que tem água na sua composição, que tem pó químico, tá? Que tem espuma, ele vai ter esse reloginho aqui, ó. Mas o nome correto é manômetro. Alguns extintores mais antigos, eles vão existir, só que de cor diferente. Então observem o seguinte: nós temos aqui dois manômetros diferentes, tá? Um que apresenta sua cor totalmente vermelha e a outra que tem já o vermelho e branco. Isso quer dizer alguma coisa, professor? Já chegar lá. Então preste muita atenção. Todo extintor que tem o manômetro, ele precisa ter uma região de demarcação de normalidade. Então, se o ponteiro amarelo aqui, ó, ele se encontra no verde, tá? Se encontra direcionado no verde, significa que o extintor ele está, ó, bom, ele está ok para ser utilizado, tá? Se ele se encontra um pouco mais para a direita, né, já saindo do verde e vindo para essa região aqui,
significa que ele está com uma carga acima do necessário para o extintor. Então, se vocês verem um extintor desse no local de onde vocês trabalham, no local onde vocês frequentam, vocês podem comunicar ao proprietário ou ao dono do estabelecimento que aquele extintor seria bom se ele fosse encaminhado para uma manutenção, até uma recarga, tá? Porque ele está com a sua pressão acima do normal, tá? Ele cai aqui para a direita. Quando ele está aqui caindo para a esquerda, então significa que ele está perdendo carga, ele está perdendo potência. A sua composição interna, o material que vai combater o incêndio, ele permanece lá dentro. O que foi que o extintor perdeu? Quando ele cai mais aqui para a esquerda, ele perdeu pressão. Então, mesmo que você acione, se o extintor ele estiver com o seu ponteiro mais caindo aqui para a esquerda, ele não vai ser acionado porque ele está sem pressão, tá? Então, olha aqui esse exemplo. Vocês percebem que o ponteiro amarelo ele já se encontra aqui caindo para o lado esquerdo, ou seja, no zero. Então aqui ele está sem carga. Se ele estiver mais aqui no verde, ó, então significa que ele está ok. Se ele estiver caído mais para o lado direito, então significa que ele está com pressão demais, tá certo? Então não esqueçam disso. Verificou o extintor, você olhou ali e viu que o ponteirinho está no amarelo e está ok. Viu que ele está caindo para o lado esquerdo, ele está sem pressão. Caiu para o lado direito, então significa que ele está com pressão demais. Em alguns extintores mais antigos, vocês vão encontrar, ó, essa estrutura toda branca, tá? E o centro, que aqui é verde, ele pode ser azul ou vermelho, tá? O importante é que na marcação central o ponteiro fique centrado naquele local, tá? Que vai indicar que o extintor ele se encontra com pressão e está apto para ser utilizado, tá certo? Pronto, aqui nós temos o extintor de CO2, tá? Ele tem aí a marcação, tá? Está dizendo aí onde é frio, onde deve ser segurado, onde é o gatilho, tá? Aqui nós temos, né, o gatilho, né, que é a região que fica ali em cima do extintor. O ideal para evitar que aconteça acidente é o seguinte: que você segure nessa região aqui, ó, a sua mão se encaixa ali, tá? Não aperte a região de cima, porque ela é que é o gatilho, é como se fosse uma tesoura. Você aperta e ela aciona. Então o ideal é segurar nessa região de baixo, tá? Essa parte aqui, pessoal, é o pino de segurança, que entre os dois, né, a área que você vai segurar e o gatilho de acionamento, existem duas fissuras onde o pino ele vai adentrar neles e vai impedir que o gatilho seja acionado por acidente, tá? Então, quando você rompe o lacre e retira esse pino, aí você pode fazer a utilização do extintor, porque não vai ter nada ali que vai impedir. É só você apertar que ele vai ser acionado, tá bom? Então o ideal é que você segure nessa região de baixo, tá? Com a sua mão apoiado, e só aperte a região de cima quando realmente for fazer o acionamento. Mas antes tem que romper o lacre, né? Girar essa anilha e retirar, tá? Girar esse pino aqui, perdão, e retirá-lo para poder fazer o acionamento. Aí vocês podem ver com mais clareza a questão do pino de segurança, né? Aqui, ó, vocês estão vendo que nós temos onde é para segurar o extintor, nós temos o pino e nós temos o lacre. Quando você gira o pino, o lacre ele vai quebrar automaticamente. Você girando ali duas vezes, uma vez, ele já vai quebrar. Quando ele quebra, você retira, segura na parte de baixo e pode acionar de cima assim que você for fazer o combate ao princípio de incêndio, tá? Isso aqui é só a parte teórica, mas na prática eu vou mostrar a vocês como é que funciona no segundo momento.
Pronto, aí está. Essa área do extintor, pessoal, é essa região aqui, ó, do centro, que logo acima tem o manômetro que a gente viu, né? E você vai ver se ele tem carga ou não tem. Se ele tiver, beleza. Se ele estiver sem carga e com muita carga, tem que ser mandado para manutenção. Se ele estiver com lacre ou pino rompido ou quebrado, também tem que mandar para manutenção. Mas essa região aqui, pessoal, é que vocês também tem que observar, que é o centro do extintor, tá? Por quê? Porque é nele que vai ter isso aqui, ó, que vai dizer aqui a respeito de qual classe ele vai combater. Aqui está dizendo o seguinte, que eu posso utilizar no classe A, que eu posso também utilizá-lo no classe B, mas eu não posso utilizá-lo no classe C, tá? Então, o que é que fala o classe A, professor? Quais são os materiais de classe A? Classe A, como a gente já viu anteriormente, é todo o material que queima em superfície e profundidade e deixa resíduo. Por exemplo, uma pilha de madeira, ela vai queimar na sua superfície e também vai queimar em profundidade, né? E obviamente vai ficar ali os restos da madeira queimada, o carvão, né? Uma pilha de papelão, uma pilha de plástico, um caminhão, um carro, uma casa, ela vai queimar e vai deixar resíduo, né? Então ela é classe A. B é todo líquido inflamável, ou seja, é o álcool, a gasolina. Por quê? Se você derramar um copo de gasolina ali perto de você, na sua sala, por exemplo, e você jogar fogo, ela vai queimar, mas obviamente ela não vai deixar nenhum resíduo, porque o fogo vai consumir tudo. O chão vai ficar limpinho ali, né? A não ser que fiquem umas pequenas marquinhas, mas não vai ficar resíduo, tá? E o classe C, certamente, é o de materiais energizados. Eu estou gravando nesse momento, pessoal, com um notebook, um projetor, né, Datashow, e um celular. Se acontecesse algum princípio de incêndio nesse material, eu não poderia jogar água nem nada. Por que desse tipo? Porque os materiais estão energizados, ou seja, estão ligados na tomada e tem corrente elétrica ali, tá? Então esse extintor aqui, né, que geralmente ele seja de espuma, talvez, a gente extintor espuma, ele vai combater os princípios de incêndio classe A e também classe B. Aqui nós temos o de espuma, né, que geralmente é muito comum em boates que serem encontrados. Aqui outra coisa muito interessante para que vocês possam observar e principalmente ficar atento ao que vai encontrar ali no extintor em si, tá? Então preste muita atenção nessa parte. Aqui ó, do lado, vocês podem ver, nós temos o lacre de segurança, que é esse amarelinho aqui, tá? Ele está segurando ali o pino, tá vendo o pino aqui, passando para cá. Ele impede que o gatilho acione, né? Porque ele é feito de tesoura, ele impede que o gatilho acione, tá? Então, para que seja utilizado, você tem que girar o pino, quebrar o lacre, certo? Retirar o pino e assim você pode fazer a utilização. Mas é importante que você veja o seguinte: aqui em cima nós temos o selo do Inmetro, tá? Onde todo extintor que tem esse selo, ele está autorizado, né? Está em condições de uso. E logo aqui abaixo vocês podem ver a data, né, de validade do extintor. Então aqui vocês podem ver, né, a data que ele foi recarregado, tá? Onde nós temos o ano, por exemplo, 2011, e vai até o mês, perdão, ele vai até o ano ali de 2013, que vai determinar ali o teste hidrostático do extintor. Então nós temos aqui, ó, um mês, né, que ele foi recarregado, por exemplo, mês de maio,
janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No mês de maio, né? Com um ano depois desse prazo, é que o extintor ele precisa ser relevado para recarga ou para manutenção, tá certo? Então fiquem atentos a essas duas partes aqui, tá certo? A imagem é muito legal para se explicar melhor, mas no segundo momento eu vou mostrar a vocês melhor no extintor ali, assim paradinho, fixo, para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Tá? Todo extintor em si, pessoal, a não ser os novos que ainda não foram recarregados, eles têm uma anilha ou um anel de recarga, tá? Que eles vão dizer quando que aquele extintor ele foi recarregado, se ele se encontra com a recarga do ano, tá? E se ele está correto com as indicações daquele ano ou daquela data que foi recarregado, tá certo? Todo extintor ele vai ter essa anilha, todos. Aqui nós temos, pessoal, algumas anilhas que vão de 2013 a 2018, tá? Eu vou pesquisar aqui na internet aqui para vocês verem como que se encontra as anilhas de recarga de 2019 a 2025, tá? Que são as datas, né? Que a cor, perdão, a cor que os extintores eles vão precisar receber para indicarem que eles estão em dias com a recarga daquele ano, tá? Então eu vou olhar aqui para vocês verem na internet aqui ao vivo para que vocês possam ver comigo também, tá? Em 2018 a cor que era utilizada nos extintores ela era na tonalidade azul, tá? A internet está um pouquinho lenta aqui, mas abre. Vou olhar aqui rapidinho, gente. Vou olhar aqui rápido na internet o ano, né, que nós estamos, 2020, e qual a cor que vai determinar ali a recarga desse ano, né? Esse ano até 2025. A internet está um pouco lenta, gente, mas faço questão de mostrar aqui a vocês porque é um conteúdo que ele faz parte do nosso conteúdo que nós estamos falando agora, né? Então é importante falar e mostrar a vocês também. Eu lembro que eu vi aqui que a de 2018 era azul marinho, era um azul mais escuro. Então vamos ver aqui qual a cor, né? É de 2019 até o ano de 2025. Pronto, aqui vocês podem ver.
2019, né? 2019 é amarelo, foi amarelo, perdão. 2020, todos os extintores que forem recarregados nas refinarias, né? nas fábricas de recarga, perdão, eles vão receber uma anilha na cor verde em 2020, tá? Aqui no exemplo vocês podem ver que o extintor ele se encontra, deixa eu mostrar aqui a vocês mais na frente, ele se encontra com a sua anilha, né, na cor, deixa eu ver, na sua cor amarela, como vocês podem ver no extintor aí, né, tá com a anilha amarela. E a anilha, pessoal, é isso aqui, ó, que ela recebe ali na hora da recarga daquele determinado ano, né? Então aí tá na cor amarela. O extintor sendo recarregado no ano de 2020, ele vai receber uma anilha dessa, mas na cor verde, tá? No ano de 2021, ele vai receber a anilha branca, na cor branco, tá? 2022 já vai ser azul. 2023 será na cor preto. 2024 será na cor alaranjada. E 2025 vai ser na cor púrpura, ou seja, naquela anilha roxa, tá? Então essas são as cores até o ano de 2025 que os extintores eles vão estar sendo usados, tá? Então voltando para cá para o nosso conteúdo. Aqui vocês podem ver, pessoal, algumas dicas de uso, tá? Aqui vocês podem ver uma equipe que se prepara, né, para fazer os treinamentos, tá? Aqui vocês podem ver uma das alunas, uma brigadista, fazendo a utilização do extintor com o agente extintor água. Perceba que tem um jato aí, né? Outra fazendo a mesma utilização. Perceba que ela segura na região de baixo do extintor, né? Aqui, ó, ela percebe que segura na região de baixo. E o dedão de cima ela utiliza para fazer o que? O acionamento do extintor. Segura na extremidade da mangueira, tá? E faz o acionamento do extintor, tá? Isso é um agente extintor água. Já essa mulher está segurando o extintor de CO2, né? Olha a diferença do jato de um para o outro, ó. De água e de CO2. É uma fumaça, uma neblina gelada, tá? Que ela não segura na ponta, na extremidade, né? Ela já segura um pouco mais para trás, respeitando o limite de segurança, para que ela não se queime, nem aconteça nenhum acidente com ela, tá certo? Mais uma. Perceba que ela está segurando ali mais na região, né? Mais para trás, o difusor, que é essa região vermelha aqui, gente, ó, tá? Essa região vermelha aqui. Pronto. E aqui vocês podem ver, pessoal, alguns extintores, né, que são muito comuns, encontrados também em vários locais. Nós temos aqui, ó, esse aqui no canto esquerdo aqui, ó, o CO2, que ele vai ter o difusor, né, na parte de cima, que é essa parte vermelha. Nós temos o do centro, que é o extintor com agente extintor água. Nós temos o da direita lá em cima, nós temos o de pó químico seco, né, que é o PQS. Nós temos o aqui do canto, né, esses aqui são os extintores de espuma, tá? Nós temos o ABC, que é o que serve tanto para a classe A, classe B e classe C. Nós temos esse prata aí, ó, que é o extintor para a classe K. Ele existe uma substância, pessoal, que ele é específica. A classe K, né? Lembrando que nós temos a classe A, B, C, D, E e K. Na classe K, a gente vai combater ali o incêndio em cozinhas, em óleo de cozinha, em gordura vegetal que pega fogo, tá certo?
Esses tipos de incêndio, nós temos o extintor classe K, que é isso aí, ó, que tem uma substância específica para eles, certo? No classe D, que é o de metais pesados, metais pirofóricos, a gente tem o extintor mais diferenciado, que é esse laranja aí, certo? Então, eu vou mostrar a vocês, pessoal, agora, para finalizar esse primeiro momento da aula, na fábrica, né, como é que funciona a recarga e manutenção desses extintores, tá? Vou mostrar aqui a vocês. Peço que vocês vejam com atenção, certo? Porque são conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia como bombeiro. Nós temos que conhecer, tá? Peço que vocês se prestem para que vocês possam entender, tá certo? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou dar sequência à apresentação da nossa visita na recebidos os extintores dos clientes. Você conhecer tudinho. Bom, então esse aqui é o setor de recepção, triagem dos produtos. Aqui os extintores dos clientes. Aí, pessoal, onde eles recebem todos os extintores, todos os materiais, né, para fazer a manutenção do material, né, todos os extintores que chegam para fazer recarga, eles vão para esse local aí, ó, que é o centro de triagem, tá? E assim eles podem fazer a seleção dos extintores que vão precisar de recarga, que vão precisar de fazer a manutenção do lacre e tudo mais, certo? Para poder iniciar o processo de recarga do extintor. Então, depois da triagem, os extintores são cadastrados no sistema e, através desse cadastro, é gerado uma OS, onde a AP consegue ter controle de todos os extintores, de qual cliente. Deixa eu passar aqui para ser um pouco mais rápido, pessoal, para vocês. Colocar esse código de barra, eles conseguem identificar de qual. Aqui vocês podem ver já, pessoal, o extintor, onde vocês já podem ver aqui, ó, o lacre de segurança, tá? Que é ele bem grande. Ele vai, como eu falei para vocês, vai servir para impedir que aconteça o acionamento do extintor e acabar acontecendo algum acidente ali, tá? Então, observem bem como é que funciona. Cliente esse extintor e a OS correspondente. Nessa etapa acontece a limpeza do extintor. Então aqui, ó, é retirado o selo, as etiquetas, tudo que o extintor vem do cliente é retirado para que seja etiquetado novamente, identificando que a recarga foi feita e a data da validade da próxima recarga vem a partir do momento que ele passa por toda a manutenção. Então nessa limpeza são retirados os selos e a cola e tudo que o extintor tem, para poder ele passar pelo processo e ser reetiquetado no final. Aqui a gente tem o processo de limpeza do... Bom, vocês viram aí, pessoal, que antes de passar para o manutenção, né, de tudo mais, o extintor precisa ser limpo, né? Então os lacres, os adesivos antigos, eles precisaram ser retirados. Da tinta do extintor. Todo extintor que precisa receber nova pintura, ele chega aqui já limpo, sem nenhum adesivo, conforme a gente já mostrou. E ele não pode ter papel porque aqui ele passa por um processo de jateamento, onde é utilizado granalha de aço. Então, um processo para fazer a retirada, esse material ele entra em atrito para poder fazer a retirada da tinta. Então, aqui, ó, aqui são extintores que já estão passando por esse processo. Toda a tinta velha é retirada nesse processo com essa granalha e daqui ele passa para o processo da pintura. Depois que foi retirada a tinta antiga, pessoal, aí eles vão receber a tinta nova. A máquina não consegue retirar, aí ele passa por um processo manual para retirar todo o restinho de tinta até o extintor ficar assim, ó,
isento de qualquer resíduo de pintura velha, de tinta velha, e aí ele entra na cabine para poder receber um novo processo de pintura. Então aqui ele entra sem resíduos antigos e vai receber ali, ó, um tratamento de tinta novíssimo. Depois de receber a tinta nova, eles são colocados nesse carrinho e daqui eles são direcionados para aquela estufa e ali eles vão passar por um processo de secagem e aí sim ficam novos para poder receber nova recarga. Aqui nós vamos apresentar agora a manutenção do extintor de CO2. O CO2 é muito interessante porque, como ele é extintor inteiro, ele não tem nenhum tipo de emenda, o que geralmente condena esse tipo de extintor é a calibração da rosca. Então isso aqui, ó, são sistemas aprovados aí por regulamentações específicas para poder fazer. Esse aqui faz a limpeza da rosca, então ele vai retirar ali, ó, a válvula, fazer a limpeza da rosca para tirar qualquer resíduo que tiver. Então aqui ele está retirando a válvula. E aí ele faz a limpeza da rosca. Ali ele limpa, tira resíduos, qualquer rosqueamento manual, chegou no final ele já retira. E aí existe todo um processo ele usa o de calibrador limpeza que do material, tem uma né? identificação Como específica vocês podem ver aí. da quantidade que o rosqueamento vai acontecer. Também o rosqueamento manual. Chegou no limite, está ok, né? Esse não rodou bem. Então ele chegou no limite, vedou, agora ele retira, está aprovado? Esse está aprovado. Então ele passou aqui no teste quando foi avaliado a calibração da rosca e aí esse segue o processo. Aqui, ó, são substituídas as borrachas, todas as borrachinhas aqui, ó, que fazem vedação, né? Aqui, ó, todas as borrachinhas que fazem a vedação do sistema, novas, trocadas, substituídas, ou seja, não vai ter nenhum risco de vazamento. Então, toda a recarga, todas essas borrachinhas são substituídas. Mola. Então, através da etiqueta, ó, o extintor não tem nenhum tipo de identificação, mas através do código de barra eles conseguem identificar, através da OS, de qual cliente é esse extintor.
extintor. Assim, pessoal, não acontece a mistura ali no extintor. De extintor de CO2. É alta pressão, né? Aqui é um teste hidrostático de alta pressão. Esse teste hidrostático, pessoal, acontece quando o extintor ele passa por um período de 5 anos, tá? Ou, em alguns casos, né, ele vai sofrer o teste hidrostático sempre na sua recarga. Geralmente esse teste hidrostático ele é feito nos extintores bem maiores, né? Mas toda vez que ele é recarregado, ele passa por uma recarga, ele passa por esse tipo de teste, tá? Principalmente o de pressão, que é o de CO2, que é o que ela vai falar aí, ó. É a manutenção nível 3 do extintor. Esse teste ele é realizado a cada 5 anos. E aí, ó, aqui ele já está cheio d'água, ele está sendo preparado e vai ser levado para um tanque onde o teste vai ser realizado. Então vamos acompanhar o processo. Nesse momento ele é inserido em um tanque, ele está cheio d'água e essa máquina ela vai gerar uma pressão, né, vai introduzir mais água e vai ser gerada uma pressão nesse extintor. A pressão máxima ela vai acontecer, mostra lá. E aí ali, depois que essa pressão máxima foi gerada, a água vai extravasar e vai marcar ali um máximo, vai chegar a 20, vai chegar a 30, de acordo com o fabricante. E aí fica 1 minuto, depois de 1 minuto é retirada a pressão e ele tem que cair e chegar aí no máximo a 10% da deformação dele. Então no teste hidrostático ele deforma, ele enche, chega no seu limite, depois ele tem que voltar e tem que estar em torno de 10% máximo e a deformação. Agora é um teste de hidrostático de baixa pressão. Esses extintores são os extintores que têm solda e o ponto analisado basicamente ali são as soldas, que são pontos frágeis, onde eu posso ter aí possíveis rompimentos e aí eu vou perceber através do vazamento de água. Então é feita a pressão, ele fica 1 minuto e aí o profissional observa algum sinal aparente de dano no extintor. Já esse teste, pessoal, de baixa pressão é feito para os extintores que tem solda, né? Que é aqueles extintores que a gente extintou água, ou de pó químico seco, tá? E também o de água pressurizada, né? Geralmente eles são feitos dessa maneira aí, ó. Vocês podem estar vendo. O teste de hidrostático deles, tá? Quando o extintor de CO2 depois de passar pelo teste hidrostático, eles vão essa máquina e são colocados virados, aqui ele vai secar por dentro internamente. O pó, se tiver água, petrifica e o CO2 vai contato com a água, ele vai oxidar o cilindro por dentro e vai danificar o cilindro. Então aqui é para secar o recipiente
e aí ele dá sequência no processo. Depois que foi feito já o teste da válvula, da rosca, ele passou pelo jateamento para tirar tinta, recebeu tinta novamente, na hora de fazer a montagem é o momento de fazer a colocação do anel. O anel púrpura é o correspondente ao ano de 2018. Como vocês podem ver aí, a gente viu, né? 2018 foi a cor púrpura, ou seja, essa cor arroxeada aí que vocês estão vendo. E na própria recarga lá do extintor é colocado, né, a anel ou anilha para que possa ser identificado o ano que o extintor ele foi recarregado. Esse anel muda de cor referente ao ano em que está acontecendo a recarga. Então é o momento aqui de fazer a troca do anel no momento de fazer essa substituição. Então esse foi o vídeo da visita na Peixe Extintor. Então é esse o primeiro momento, pessoal, e para finalizar eu vou mostrar aqui o segundo momento sobre essa manutenção dos extintores, né? O extintor passa pela fábrica até chegar na mão do bombeiro para receber a manutenção e olá, a gente possa trabalhar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então eu vou passar aqui para a parte que ela já vai estar na fábrica, tá? Então esse é um extintor de 6 kg. Aqui já é a parte de pressão, pessoal, que eles recebem dentro, né, do mesmo. Deixa eu voltar aqui até a parte que... CO2 do pó e da água, concluindo os vídeos dessa visita na Peixe Extintores de forma conclusiva e bem legal, onde a gente vai apresentar tudo o que acontece até a finalização para que eles cheguem até você. Acompanhe comigo agora para você conhecer todo o processo. Então aqui ele vai fazer agora a recarga do CO2. Então esse é um extintor de 6 kg, ele faz a recarga do extintor de 6 kg e depois faz a conferência do peso. Ele já entra aí na pressão, né? Olha lá, ó. Ele vai pôr aqui e vai conferir lá, ó. Então aí é feita, pessoal, a recarga do CO2, daquele gás, aquela neblina que vocês viram, tá? Daqui a pouco vocês vão ver como é que é a recarga do de pó químico e também do de água. Pra vocês verem como é que é diferente os procedimentos. Tem que chegar a 18,7. Vamos lá, pessoal, tem um marcador de peso, né? Que é que o funcionário vai ver. E quando chegar no peso ideal, ele vai parar a recarga do extintor. Aí eles colocam na água, gente, para verificar se o extintor não tem nenhum vazamento. Se ele apresentar algum vazamento, ele vai voltar todo o processo novamente para que ele chegue e passe, né, por cada teste, cada
avaliação com segurança na mão do cliente. É para verificar se tem vazamento. Aqui eu vou apresentar para você as cabines de recarga de pó. O pó tem um detalhe muito interessante, ele não pode ter umidade. Por isso as cabines de recarga são todas fechadas. Dentro da cabine, me acompanha, tá? Dentro da cabine, a gente tem aqui, ó, você consegue pegar lá, o desumidificador. Aquele equipamento é para retirar toda a umidade do ar. Então, dentro da cabine do pó, tem um termohidrômetro para poder controlar a temperatura e umidade do ar. Esse controle é fundamental para garantir que o pó não tem umidade, porque isso faz ele petrificar. Eu preciso do pó intacto para poder ser utilizado na hora, enfim, que eu precisar do extintor. Então, aqui, ó, ele tem uma máquina que faz a descarga. Então, ele tira o pó do extintor e tem os recipientes onde esse pó é armazenado. E do lado de cá está acontecendo o processo de recarga. Então, lá, ó, ele está passando pela balança. Então, ele é recarregado através daquela máquina, passa pela balança para garantir o peso ideal e ali o fechamento da válvula. Então, aqui a gente finaliza esse processo com o extintor de pó. Então, depois que ele passou, se precisava do teste hidrostático, e todo o processo aconteceu, é finalizado aqui. Então, acompanha ali, ó, o peso do extintor. Ali ele vazio. Agora ele vai na máquina para ser recarregado. Então, ali ele está passando pelo processo de recarregamento, ó. Então, o pó zerou a balança, recolheu o pó ali, ó. A máquina joga o pó dentro do extintor. Depois que chegou no limite de peso, ele está controlando a recarga pela balança. Então, na hora que chegar no peso ideal, que ele já tem a especificação, ele retira, confere de novo na balança. As balanças são todas de precisão, certificadas pelo Inmetro. Então, após ocorrer todo esse processo de pesagem, a gente tem a garantia ali de que ele atende aos critérios. Aí ele passa para o processo de pressurização, que é uma outra etapa que a gente vai mostrar em sequência. Então, ó, uma vez recarregado o extintor, ele vai retirá-lo da máquina e conferir o peso na balança de precisão ali. Então, ali ele está pesando o extintor para conferir aí o peso dentro do padrão, fazendo a troca do anel. Então, colocou o anel de lá e agora a válvula. A cabine de pó ABC, ela é separada totalmente da cabine de pó ABC, porque como o pó ABC e o BC eles são diferentes, tem uma composição química, eles não podem se misturar. Ou seja, o pó, pessoal, que ela está dizendo aí, o pó químico seco, que é o PQS, ele é separado do pó ABC, ou seja, o extintor que ele tem, o BC, como a gente viu anteriormente, né? Isso é para classe B e C, ele não pode ser misturado com o de ABC. Um vai servir para o classe B e C, né? Que era para líquidos inflamáveis e materiais energizados, e o outro, que é o ABC, vai servir para tanto classe A quanto para o B quanto para o classe C. Então eles têm composição diferente e eles têm que ficar separados. Então o processo é o mesmo, tanto no BC quanto no ABC, porém em cabines separadas. Aqui é onde é feito a recarga do extintor de água. Então o extintor ele é colocado aqui, é utilizado água convencional mesmo, não tem nada especial nesse
seja, nós temos o extintor, nós temos o agente extintor, que é a água, e nós temos o agente expelidor, que é o agente que vai expulsar ali a água do extintor, que é o nitrogênio, né? Esse cilindro aqui vai abastecer esse extintor com nitrogênio. O nitrogênio é o gás que dá a pressão necessária para a hora que eu apertar o gatilho, o agente extintor sair. Então ele passa por um processo aqui de pressurização e depois para um processo de estanqueidade, porque eu tenho que ter a garantia de que não vai haver nenhum vazamento no final desse processo. Iniciar todo o processo. Se você quiser filmar lá, ó. Entendeu? Então nesse momento, dada a pressão, é colocado o piso. Percebam que o ponteirinho aí se encontra no verde, né? Está com a pressão adequada para ser usado, né? Agora ele vai colocar o que? O lacre. De travamento, você confirma agora, né? Ou não? Já colocou. Então o pino de travamento já é colocado ali. E aí, ó, a gente identifica o verde, né? Ele está dentro da pressão necessária. Só que para não ter nenhum tipo de falha, ele passa por um teste de estanqueidade. Porque se nesse momento ele apresentar algum tipo de vazamento, olha ali, ó, apresentou um vazamento. Essas bolinhas significam que tem algum vazamento na junção ali da válvula, né? Na conexão da válvula. Então, nesse caso, quando ocorre esse vazamento, esse extintor não pode ser comercializado. Então, esse extintor vai voltar lá para o início do processo. Vai ser desmontado, retirada a válvula, feito todas as análises, para só então ele ser liberado. Valeu. Então aqui, pessoal, é já um processo final. Depois que o extintor foi pressurizado, passou pela estanqueidade, ele vem para essa bancada para receber um rótulo novo. Então, como eu mostrei no início, isso tudo é retirado quando ele chega, agora ele é rotulado novamente. E são fixados aqui os selos de identificação. Esse selo aqui é um selo de segurança do Inmetro. Esse selo, ele é controlado pelo Inmetro, então eu tenho um lote de selo que fica disponível, muito bem arquivado em cofres. Quando eu venho para poder fazer a selagem dos extintores, eu tenho um número de extintor que eu vou selar no dia, eu vou trazer a quantidade específica. Através dessa identificação aqui do selo, eu consigo saber quem é o cliente que está recebendo esse lote de extintores, então eu passo a ter um controle total. É muito importante ressaltar que o Inmetro controla esse selo. Então eu tenho que identificar para o Inmetro quantos eu utilizei. Se eu extraviar, se um selo desse rasgar ou algo acontecer, eu tenho que fazer um relatório para o Inmetro descrevendo o que houve com esse selo, porque isso aqui passa a fazer parte de um controle rigoroso de qualidade do serviço. Então aqui, ó, é meio de identificar a empresa e quem é o cliente que está com o meu extintor. Esse aqui é o selo que identifica as características, né, as manutenções, de qual nível foi feito e quando eu tenho que fazer as próximas, por exemplo, o terceiro nível, teste hidrostático em 2021, a abril de 2019 foi feita a manutenção de primeiro e segundo nível. Então aqui vem identificando abril de 2018 foi feito, abril de 2019, um ano depois, é o momento de fazer novamente essas duas manutenções, né? Que é toda a verificação do sistema. Aqui ele já tem
o anel na cor do ano correspondente, como eu já tinha feito a referência, 2018 é a cor púrpura, aqui ele está com o selo e o pino fazendo aqui o travamento do extintor. Então esse extintor está pronto já para poder ir para o cliente. Esse foi o vídeo então, terceiro. Então pessoal, esse é o conteúdo, tá, sobre extintores que a gente ia mostrar para vocês. Lembrando que esse é o primeiro momento. No segundo momento eu já vou entrar com a prática, tá, a respeito do extintor, tá certo? E também falando sobre o bujão e o gás de cozinha, né, que é o tão famoso bujão, né, que tirar também muitos mitos e verdades sobre o mesmo, tá certo? Então um abraço para todos e aguardem o segundo momento, beleza? Valeu pessoal!